Muito bom dia para você, meu irmão, minha irmã. Nosso evangelho hoje está em Lucas 11, dos versículos 37 ao 54. E aqui Jesus é convidado por um fariseu para jantar em sua casa. E nesse jantar também nós vemos pelo texto que haviam mestres da lei ali presentes. E essas pessoas se surpreendem com Jesus quando ele senta para comer e não se lava antes. Isso era um preceito da lei judaica. Como nós sabemos, misturava aí questões sociais como essa com questões religiosas, e isso era feito para, agradar a Deus. Na verdade, toda a lei judaica feita por Deus, por Yahvé, pela divindade, era para proteger o povo. Então, quando eles eram obedientes, eles estavam protegidos de si mesmos, né? Era uma forma de Deus proteger o seu povo. Mas, nessa época aqui, como nós vemos no Evangelho, os fariseus, mestres da lei, saduceus, etc., todas as pessoas envolvidas com o ensinamento e o cumprimento e a fiscalização dessa lei, haviam perdido o sentido de obediência a Deus e cumpriam as coisas apenas como um ritual vazio. Eu sugiro que depois você leia todo esse trecho e perceba como toda a conversa que Jesus tem aqui é a respeito disso, a respeito de uma fé morta, religiosa, que não tem vida. E isso fica mais claro ainda no versículo 44, quando Jesus fala assim: ai de vocês, pois são como sepulturas que não se veem, sepulturas em que as pessoas pisam sem perceber. E por que essa analogia? Por que uma sepultura que as pessoas pisam sem perceber? O que há dentro de uma sepultura? A gente já foi em cemitério, já viu aquele quadradinho que fica no chão, e a gente sabe que ali, debaixo da terra, ali então existe uma cova com um ou mais caixões dentro. Então, como assim uma sepultura que é pisada, né, porque não é vista? Nós sabemos o que há dentro de uma cova, uma sepultura. Há morte, há coisas secas, sem vida. E Jesus está aqui atinando para isso que nós estávamos falando. Cumprem as regrinhas deles apenas para o seu bel prazer, ou simplesmente porque é assim mesmo, sempre foi dessa forma. Nós precisamos fazer assim, precisamos ensinar as pessoas a fazerem dessa forma. Aqui mais para frente, o mestre da lei vai se sentir incomodado e Jesus vai falar: olha, vocês também são culpados, porque vocês colocam fardos mais pesados do que as pessoas podem carregar e vocês não as ajudam a carregar esse fardo. Isso tudo aqui faz parte de algo que nós ainda vemos. Nós vemos, em primeiro lugar, cristãos que colocam fardos pesados nas costas uns dos outros, ficam cobrando ações moralistas, muitas vezes religiosas, e não ensinam para as pessoas a verdadeira fé cristã, que não é baseada nesse tipo de coisa, mas é baseada numa fé viva, de amor a Deus, não de ações, ou pelo menos não da ação por si mesma. Então ficam acusando, porque isso é pecado, porque aquilo é pecado, porque isso outro é pecado. E não ensinam a pessoa a viver pela graça de Cristo e a confessar os seus pecados a Jesus para que Ele os ajude a vencê-los. Em vez de chutar a pessoa, é ensiná-la a pedir perdão, por mais que ela continue pecando. E aqui, uma fé morta, como nós estávamos falando da sepultura. Primeiro, uma fé que acha que exatamente essas ações exteriores são a tônica do Evangelho. Isso é completamente errado. O que Jesus vem trazer para nós é uma fé viva. É algo que não é de fora para dentro. Não é eu deixar de fazer alguma coisa ou eu não cometer um pecado que todo mundo na igreja diz que é pecado. Mas é eu reconhecer Cristo como soberano na minha vida e me entregar de fato a Ele, com fé a Ele. O simples fato de pedir perdão e pedir que Ele ajude já é viver uma fé viva, porque você entende que você não vai vencer aquilo com a força do seu braço.
Você pode ficar 10 anos caindo no mesmo erro, 20 anos, 50 anos, mas se você passa todo esse período pedindo perdão a Jesus, tenha certeza de que você está vivendo uma fé viva e tem agradado a Ele. Então veja, que Jesus traz um ensinamento muito importante. Nós temos que viver uma fé viva, que entrega tudo nas mãos dele. Uma fé que vive em espírito, o espírito em comunhão com ele. Os moralistas vão dizer que quando você está em pecado, essa expressão é muito usada, não, você está em pecado, então você não tem comunhão com Cristo. E isso é um ensinamento errado, isso é um ensinamento farisaico, legalista, moralista, porque a partir do momento que você pede perdão, você está em comunhão com Jesus Cristo. E isso vale sobretudo para nós protestantes, para a fé protestante, porque nós acreditamos que o pedido de perdão ele é feito diretamente a Jesus Cristo, é confessado diretamente a Ele. Por isso que as pessoas que ficam confessando seus pecados para os líderes estão vivendo a fé evangélica de uma maneira equivocada, mas muitos evangélicos fazem isso. Líderes, para terem a dominação da fé do outro pelo medo, ficam incentivando as pessoas a confessarem seus erros. Não, você precisa dizer para mim qual é o seu erro para que eu possa orar por você, qual é o seu pecado para que eu possa orar por você, qual é a sua falha, a sua dificuldade para que eu possa orar por você, te ajudar em oração e você possa vencer isso. Só que aí a pessoa começa a usar isso contra o seu liderado. Principalmente os leigos, né? Isso não acontece muito no nível pastoral, mas os leigos, o líder leigo, líder de jovens principalmente, líder enfim, e de outros grupos também, mulheres, homens, etc. Para que possa ficar, olha, você precisa se consertar com Deus, você vai para o inferno, você não está agradando a Deus. Mas a nossa ligação é direta, porque a nossa fé é viva. E a nossa fé também é viva porque nós temos que entender que nós não podemos fazer as coisas simplesmente por fazer na igreja, entrar no modo automático. As coisas sempre foram feitas assim, nós vamos continuar assim. Quebrar certas tradições para entregar o evangelho de maneira mais satisfatória às pessoas é extremamente necessário na igreja. Então, nós vamos deixar de cantar tais músicas na igreja? Puxa vida, mas essas músicas aí, tanto tempo sendo cantadas. Meu irmão, mas a gente precisa cantar uma música um pouco mais moderna, para que a pessoa que não conhece a Cristo possa conhecer, para que a música atinja o coração dela. Nós precisamos entender que nós não devemos viver a igreja para quem já é crente, para quem já conhece a Jesus, mas transformar tudo de maneira viva para aqueles que não conhecem a Jesus. Então tudo o que acontece dentro de uma igreja precisa ser vivo, e aquilo que é vivo é mutável, é aprimorável, para que as pessoas que não conhecem a Jesus possam melhor entender o que acontece ali. A igreja não é feita para os crentes, é feita para os não crentes. E uma igreja que tem uma fé viva, como o que eu estava falando agora há pouco, que não é como um sepulcro, como Jesus diz aqui, entende isso e vive isso como uma realidade. Então, certas coisas nós precisamos manter, porque dizem respeito à matéria doutrinária. Mas aquilo que não diz respeito a isso, nós precisamos aprimorar para que quem não conhece a Cristo passe a conhecer. Então, que nós possamos refletir hoje nesse grande pedaço de texto aqui a respeito disso tudo, para que nós possamos viver uma fé viva de maneira assim bem completa, tanto interiormente como no fazer as coisas para Deus. Deus abençoe você. Até amanhã.